Comunicação empresarial, natureza, abrangência, função. Parte 2, comunicação empresarial, aproximações conceituais. Olá, o que nós entendemos por aproximações conceituais, a própria expressão já indica, estamos diante, vamos dizer, de um compromisso, o nosso empenho volta-se a cercar, a encontrar um conceito de comunicação empresarial, um conceito que seja suficientemente funcional e nos sirva bem ao longo desta aula e em outros momentos. Olhe, se você procurar na bibliografia específica da aula, da área da comunicação empresarial e também da comunicação organizacional, você vai ver que nem sempre os teóricos concordam entre si. É possível até que haja alguns conceitos conflitantes, mas nós vamos ficar com esse que vai aparecer aqui na tela, que é um conceito proposto por uma pesquisadora bastante conhecida, que é a professora Margarida Kunsch, da Universidade de São Paulo. Vamos a ele. O conceito é esse aqui. Entendemos por comunicação integrada uma filosofia que direciona. Olha a palavra filosofia, nem sempre você vai ver algum teórico relacionar a comunicação empresarial ou comunicação organizacional à palavra filosofia, ao conceito de filosofia. Mas aqui é o caso da Kunsch, da Margarida Kunsch, que direciona a convergência das diversas áreas, palavra-chave convergência, essa palavra que domina o pensamento da internet, o pensamento digital, convergência. Nunca se falou tanto em convergência quanto neste mundo digital. Então, é o encontro, é a chamada cultura reticular, ou seja, a cultura de rede. Permitindo uma atuação sinérgica, você vê que essa palavra sinergia aparece muito no âmbito da teoria organizacional. Sinergia que é mesmo a ideia de junção, de plasma, de convergência outra vez, de esforço coordenado, conjunto, pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna e da comunicação administrativa, que formam um mix, o composto da comunicação organizacional. Essa teórica somente utiliza a expressão comunicação organizacional. No nosso discurso, aqui, comunicação empresarial é igual a comunicação organizacional. Aí nós temos que ver esse quadro, este diagrama oferecido pela professora. Veja que lá no alto, aqui, olha, comunicação interna, comunicação administrativa, elas aparecem no mesmo quadrante desse diagrama, porque uma, até certo ponto, se confunde com a outra. A comunicação administrativa, sabe aquela ideia de tecido conjuntivo dos seres vivos? A comunicação administrativa é isso. Ela encobre, ela une cada poro da organização. Em toda parte existe comunicação administrativa. Em toda parte existem os chamados fluxos de comunicação, descendente, de cima para baixo, ascendente, dos funcionários para os escalões acima, horizontal e assim por diante. Veremos isso em ocasião próxima. A rede formal e a informal, a formal realizada ou formada ou composta pelos protocolos, por todo tipo de relatório, por exemplo, por regras formalizadas em texto, e a informal no modo mesmo como os indivíduos se comunicam entre si. E os muitos veículos, os veículos próprios da comunicação organizacional, que são aqueles veículos, como nós já vamos ver aqui, da comunicação interna, por exemplo, a intranet, o e-mail e assim por diante. O outro quadrante, portanto, é a comunicação institucional. Veja que nessa comunicação institucional, nós temos as relações públicas. As relações públicas, nós tomamos as relações públicas como antecedentes, como a raiz, como substrato da comunicação organizacional. As relações públicas que dependem desses agentes que são as relações públicas
é o modo pelo qual a instituição mantém um diálogo com seus públicos externos, mas isso do ponto de vista institucional, ou seja, não necessariamente mercadológico, ou quase nunca mercadológico. As relações públicas são justamente aqueles agentes que durante anos e ainda hoje cuidam muito da chamada reputação organizacional. Voltando aqui, nós temos ainda o jornalismo empresarial, todo aquele tipo de jornal de empresa que você deve conhecer, a chamada assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, o nome já diz, é naturalmente realizada por jornalistas, não necessariamente jornalistas pertencentes ao quadro da empresa. Assessoria pode ser um trabalho terceirizado. A elaboração de multimídia, tudo que diz respeito às atividades digitalizadas. Se é multimídia, estamos falando de som e imagem, em várias situações, né? Como, por exemplo, um momento em que uma organização cria um filme institucional, por exemplo. Mas também, no momento, já fazendo um link com a comunicação mercadológica, há momentos que um determinado material de caráter mercadológico, aquilo naturalmente relacionado ao marketing, há momentos em que esse material não necessariamente é produzido por agências de propaganda, mas sim pela própria empresa. A imagem corporativa, a imagem, a identidade e a reputação corporativas, esses três temas merecem uma aula à parte, um esforço nosso aqui, e é assim que ocorrerá. São temas bastante abrangentes e complexos. Vamos voltar a eles. Nós temos ainda o marketing social. O marketing social, existe o que chamamos de atitude de marca, que é o modo pelo qual determinada marca, um banco, por exemplo, se coloca no mercado fortalecendo sua imagem, uma determinada imagem que se construa, ou mesmo, antes de tudo, a sua identidade, a partir do patrocínio de eventos educacionais, culturais, esportivos. O marketing social participa com seus fundamentos em momentos como esse. E temos ainda o marketing cultural, por exemplo, quando uma empresa patrocina um filme. A Petrobras, por exemplo, durante bastante tempo, não muito hoje, mas até alguns anos, ela patrocinava cerca de 60% a 70% do cinema brasileiro. Do outro lado, nós temos a comunicação mercadológica, baseada no marketing. Como nós podemos pensar o marketing? O marketing é uma atividade focada no seguinte interesse, ou seja, é a missão do marketing: identificar necessidades e desejos do público. Identificar, mas não parar apenas aí. É preciso encontrar, isso também é a missão do marketing, portanto, é claro, é preciso encontrar formas competentes, eficazes de cumprir, ou dar conta dessa satisfação. Ou seja, eu identifiquei determinados desejos, determinados interesses, e é preciso cumpri-los, ou seja, oferecer na forma de serviço ou de produtos. E a partir desse escopo, a partir dessa missão, uma outra ainda, que é o controle. Então, o marketing é um processo, um dispositivo sempre que a todo momento está revendo suas estratégias. Então, essa sub-área mercadológica tem como referência o marketing. E, voltando aqui, a propaganda, que na verdade é a comunicação do marketing. Todas as estratégias de propaganda, isso dá um capítulo à parte. A promoção de vendas, por exemplo, vamos pensar num tipo de venda direta, aquelas empresas que fazem vendas diretamente ao consumidor com o uso de catálogo, sem intermediação de loja, e aquilo é uma ação de marketing direto, de vendas diretas. As promoções de vendas também acontecem frequentemente no chamado ponto de venda também. As feiras e exposições, o marketing direto, já referido, o merchandising. Merchandising, nós podemos pensar naquela forma bastante conhecida de merchandising, que é a inserção de determinada marca, por exemplo,
no contexto de uma novela, num capítulo específico aparece a marca de um banco, por exemplo, de uma marca de leite, mas essa marca geralmente é contextualizada com a cena. Mas merchandising também são aquelas paradas que ocorrem nos programas de auditório para venda num balcãozinho de determinado produto. O apresentador do programa para fazer o chamado merchan. Vem lá aquele balcãozinho e ali ele vende, enfim, lá o aparelho de ginástica, qualquer coisa desse tipo. Finalmente, nós temos a venda pessoal. A venda pessoal é muito essa que é feita diretamente ao público, com uso de catálogos, por exemplo, uma marca que está há décadas no Brasil, como é o caso da Avon, faz essa chamada venda pessoal. Indo à frente, falar um pouco da comunicação administrativa. A comunicação administrativa plasma-se com as ferramentas ou com a ação da comunicação interna. E o que é a comunicação administrativa de forma bastante resumida? Ela opera no âmbito exclusivo da organização, é claro, não se volta para o público externo, embora seus produtos, seus efeitos possam ser naturalmente percebidos pelo público externo. Ela tem a função de ordenar, coordenar e organizar fluxos de informação formais e informais. Esses fluxos, vocês já sabem, são aqueles fluxos próprios de uma organização de qualquer porte, de cima para baixo, de baixo para cima, transversal, horizontal ou circular. Existe um tipo de fluxo comunicacional, que é o circular, que é próprio das pequenas empresas. Agora, as grandes empresas, principalmente as grandes empresas, trabalham muito frequentemente e de forma burocrática com o fluxo descendente. Lá do alto da burocracia, por assim dizer, dos escalões mais altos para os escalões mais baixos. Ela compromete-se com a realização dos objetivos organizacionais pela adoção de instrumentos, métodos e técnicas, conectando recursos, pessoas e processos, com vistas a garantir os resultados esperados pelo negócio. Quem exerce a administração? É óbvio, resposta óbvia, os administradores de todos os escalões, é claro. Bem por isso a expressão. Agora, não se trata pura e simplesmente de pensar na administração como apenas um efeito das ordens, um tipo de relação que se dá necessariamente de forma verbal, de forma concreta. A administração se dá também de forma tácita, pode ser assim. De algum modo, só a presença do administrador, essa presença imbuída, ela, digamos assim, ela abarca, ela até talvez se possa dizer que o administrador é uma espécie de continente de uma série de significados no âmbito da administração. Indo em frente, a comunicação interna está aí. Público interno, não somente funcionários fazem parte da comunicação interna, há empresas que veem nos clientes esse público interno também, favorece os clientes, então, portanto, ele seria também membro ou alvo da comunicação interna. Há empresas, de um modo geral, o público interno são os funcionários e os acionistas, no caso das grandes empresas, mas nós temos aí uma diversidade de outros agentes conforme o olhar dos teóricos em relação a essa sub-área da comunicação empresarial. Então, portanto, outros vários grupos geralmente são alinhados com os funcionários, embora estes, no contexto da comunicação interna, possuam um maior significado estratégico para a organização. Este, naturalmente, os funcionários. Olha, não vamos confundir a comunicação interna com as ferramentas da comunicação interna. Ora, não existe comunicação apenas e tão somente com o uso de ferramentas, naquele sentido, parece que a ferramenta seria dotada de autonomia. A ferramenta, a expressão logo indica, é um meio também de criação de significado, chamado sense-making. Usamos determinada ferramenta com determinado propósito.
E o comunicador tem que estar à frente desse processo e, antes de tudo, ter plena consciência do uso eficaz dessas ferramentas. Dentre eles estão aí e-mails, folders, etc, etc, etc. Por outro lado, nós temos a comunicação institucional, aqui também já referida no quadro, naquele diagrama. É o vetor diretamente ligado à construção da imagem. Nós vamos voltar a esse tema: imagem, identidade e reputação da organização. A comunicação institucional apoia-se fortemente nas relações públicas, no jornalismo empresarial e suas ferramentas para conquistar e fortalecer a confiança, respeito, reconhecimento e credibilidade. Ora, confiança, respeito, reconhecimento e credibilidade do público, tudo isso tem a ver com o trabalho de imagem, de construção de imagem, de identidade e de reputação. Rapidamente, a imagem é uma visão bem localizada, temporal, pode ser pontual nesse sentido. Uma imagem, ela não tem um substrato histórico forte, como tem, por exemplo, a reputação. Existem empresas que momentaneamente criam determinada imagem, a imagem, por exemplo, de serem empresas modernas, quando na verdade não são, mas não necessariamente gozam de boa reputação. Por quê? Porque a reputação é um processo que prevê um lastro histórico, não assim é a imagem, tá? E nós temos ainda a identidade, que é exatamente aquilo que é essencial. Eis aí um assunto que merece muito nossa atenção. A mercadológica você já viu, é o posicionamento, o mix de marketing. O mix de marketing prevê a identificação desses 4 elementos, são chamados 4 P's do mix de marketing, que é o produto, preço, praça e promoção. A praça aqui é o ponto de venda, não é isso? A promoção faz parte da promoção, a propaganda, por exemplo, mas não só. Eu quero desejar a você bons estudos, boa sorte, faça o melhor uso da bibliografia, pesquise bastante e até mais.